Olá, gente, estou aqui de volta. Hoje de marroquino, certo? Muçulmano, né? Foi uma roupa que eu comprei lá no Marrocos, na cidade de Marrakech, quando eu fui visitar o deserto do Saara. Bom, mas vamos falar aqui sobre a aula de hoje, o vídeo de hoje. Eu queria falar com vocês sobre 3 grandes erros na produção do TCC, de forma bem rápida. O primeiro deles, o plágio, é algo extremamente comum, né? Muitas vezes o plágio ele acontece por má fé, né? A gente tem aquela preguiça, resolve só copiar, ipsilíteres e não coloca a fonte. Mas em alguns casos acontece por falta de conhecimento mesmo. A gente faz a leitura do texto, escreve com as nossas palavras e acha que, por ter escrito com as nossas palavras, não é necessário colocar a fonte do autor. E aí é que a gente se engana. Quando a gente pega a ideia de um autor, quando a gente lê um texto e a gente se apropria dessa ideia, a gente precisa colocar a fonte, mesmo que você mude a estrutura da escrita, tá bom? Então, plágio é algo muito comum acontecer dentro da produção acadêmica, tá certo? Mas a gente precisa ficar de olho, tá certo? Segundo grande erro, não conhecer e não ter a mínima vontade de dominar a ABNT. É necessário, para a gente escrever um texto acadêmico, né, um trabalho acadêmico, um trabalho de conclusão de curso, seja ele um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese, é necessário dominar a ABNT. São códigos que facilitam a nossa leitura, que facilitam a nossa escrita. Então você precisa sim dominar a ABNT. Quer escrever um trabalho acadêmico? Vá pesquisar, vá estudar e conhecer a ABNT. E por último, o terceiro grande erro que eu considero é a falta de raciocínio lógico no trabalho. É quando o trabalho, as ideias elas não batem. É quando você vê que não existia um planejamento de pesquisa. É quando você vê que o objetivo não bate com o problema, né, que o problema e o objetivo não tem relação com a metodologia e, consequentemente, não bate com a teoria, né, e a gente percebe que foi só uma junção ali de retalhos, né, pegaram vários trabalhos, artigos, aí foi juntando, e no final das contas você apresenta um tema e não uma pesquisa. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa organização lógica da pesquisa e é algo que eu percebo que, infelizmente, acontece ainda muito na graduação. Os alunos eles ainda não estão preparados ainda para realizar esse planejamento e entender que é necessário primeiro ter um planejamento para depois ter a execução da pesquisa, tá certo? Então esses são os 3 grandes erros que eu vejo atualmente que a gente precisa melhorar e eu vou ficar aqui para dar esse suporte caso vocês tenham alguma dúvida, certo? Estarei por aqui. Tchau!